Bom dia, pessoal! Hoje é 23 de dezembro, 9 horas da manhã, conforme o nosso prometido. Hoje a gente traz para nossa live o Henrique Mascarenhas, líder da GS Educacional, uma empresa que já está constituída aí há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com a parte de cursos de comércio exterior. É alguém que eu conheço, que eu confio, gosto bastante dessa metodologia e viemos hoje trazer um assunto muito interessante a respeito de importações, algo que tem trazido muitos questionamentos a respeito do mercado chinês. Como trazer essas mercadorias para o Brasil com confiança, quais são esses processos de importação. Vamos entender um pouquinho de todo esse processo, né? Antes de mais nada, vou me apresentar. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Fernanda Iorio, líder da empresa FCI. Eu estou aqui na parte de projetos da área de importação e exportação, certamente prontos a contribuir para que a gente possa alcançar mercados internacionais, importando, exportando mercadoria, trabalhando de maneira estratégica no encontro de importadores e exportadores internacionais. Vamos lá, vou trazer aqui nosso amigo Henrique Mascarenhas. Um minuto só. Estamos aguardando a entrada agora do Henrique. Olá, bom Bom dia. Oi, dia! Tudo Fernanda, tudo bem? jóia? Tudo Tudo tranquilo com ótimo. você? Tudo bem, um prazer ter você aqui hoje conosco. Igualmente, eu que te agradeço aí o convite para estar participando. Imagina, imagina. Queria trazer, sem dúvida, um pouco mais do nosso propósito hoje junto com o Henrique, né? Muitas empresas têm sentido a falta de insumo no mercado nacional, problemas sérios em relação aos distribuidores nacionais atuais que importam e distribuem, né? O porquê que essa carga não está efetivamente chegando nessas cadeias, nessas empresas, né? Essas cadeias de distribuição. Nós temos hoje um momento de mercado único, né? Ainda em questão a Covid, obviamente, né? Vocês têm um problema em relação aos estacionamentos das cargas, a falta de container, o preço desses containers no mercado internacional, a reserva deles no mercado internacional, né? Você tem a questão da importação através de distribuidores exclusivos, que hoje estão tendo um reajuste de valores constantemente, o que traz um preço abusivo para esse insumo e reflete no preço final do produto vendido para os consumidores, né? Então, como que a gente pode hoje se estruturar, melhorar essa situação atual, né? Onde aqueles que inclusive têm também a matéria-prima produzida no Brasil estão desejando exportar mais do que a vender no mercado interno por uma questão aí da taxa do dólar, né? Pela procura no mercado mundial por questões aí de produtos diversos, né? Então hoje a gente traz o Henrique Mascarenhas com o objetivo de conversarmos um pouco sobre o mercado chinês, como importar produtos da China sem que você tenha que ter necessariamente um intermediário nesse processo, como é esse trânsito, que segurança que nós teríamos, como trabalhar com o mercado chinês, efetivamente tendo segurança no processo, trabalhando com a carga e importação para pessoas que desejam aí ou atuar com pequenas compras, né? Ou com grandes carregamentos, ok? Vamos lá, Henrique, queria que você conversasse um pouquinho sobre você para se apresentar aqui para o nosso público. Por Ok, favor, agora é com Fernanda. você. Ok. Então, meu nome é Henrique Mascarenhas, eu sou professor e consultor da GS Educacional. A gente trabalha aqui com cursos e consultoria na área de comércio exterior. Sou formado em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior. Formei em 1997 na UNA, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte. Mas uns anos depois, bem anos depois, fiz um MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, essa questão do comércio exterior, da importação, isso já me acompanha há muitos anos. Então, desde quando eu entrei para a faculdade, lá em 1993, até hoje, isso é uma constante na minha vida. Então, já estou aí com 45 anos de idade,
imagino aí que mais de 20 anos já de experiência, atuação nessa área de comércio exterior. Então, a gente hoje orienta muitas empresas, alunos estão interessados em importar. É até interessante que, de vez em quando, eu faço uma retrospectiva, né, de quando eu comecei na área de comércio exterior. Hoje é muito mais fácil você trabalhar com importação do que quando eu iniciei. E, por exemplo, quando eu fiz meu primeiro estágio, em 1995, nem existia internet. A gente, para poder localizar fornecedor no exterior, a gente recebia catálogos de produtos que chegavam pelo correio. A gente usava o fax para comunicar. O fax era o e-mail da época, né? De vez em quando usava um telefone, mas normalmente era fax. Então, assim, era muito mais difícil, complicado trabalhar com comércio exterior naquela época do que é hoje. Hoje, o que eu observo? Qualquer pessoa consegue fazer importação, seja para fins pessoais, pessoa física, ou para fins comerciais, pessoa jurídica. Tá? Então, lembrando que pessoa física não pode fazer comércio. Às vezes, o pessoal, vejo até pessoas, às vezes, entrando, começando, né, a importar com pessoa física, revender, mas o certo é sempre pessoa jurídica. Então, hoje, a gente tem os sites importantes, igual o Alibaba. Eu peguei o Alibaba bem no início dele, quando o site lançou. Na época lá, ele era até interessante, que na época, quando lançaram o Alibaba, a gente conseguia localizar muitos compradores, porque hoje o site está totalmente segmentado para você pesquisar fornecedores. Então, hoje o site está todo estruturado para você pesquisar fornecedores. Mas uns anos atrás, quando eles iniciaram também, aí você podia pesquisar compradores. Então, eu lembro que na época eu intermediava negócios na área de comércio exterior. Eu conseguia localizar muitos compradores na China e outros países, porque você pesquisava por um produto-chave e lá ele listava compradores e vendedores. Hoje ele está direcionado para os vendedores. Então, hoje é muito mais fácil você localizar fornecedores do que era na minha época, por exemplo. Então, quem hoje está trabalhando com comércio exterior na era da internet, olha só, a gente está fazendo hoje uma live usando celular, né? Na época, quando eu lembro que um dos primeiros produtos que a empresa que eu trabalhei, fiz meu primeiro estágio, eles importavam, era aqueles celulares, aqueles tijolões, né? Eles importavam aqueles celulares, vinham dos Estados Unidos. Então, olha hoje os recursos que existem no celular, tá? Olha a tecnologia que a gente tem hoje para estar permitindo a gente fazer uma live com pessoas que podem estar assistindo isso em qualquer lugar do mundo, né, em tempo real. Hoje você pode comunicar com fornecedores, seja na China, em outros lugares do mundo, em tempo real. Então, hoje é muito mais fácil você localizar fornecedores, fazer importação, acompanhar sua importação, do que era uns anos atrás. E a tendência é isso ficar cada vez mais fácil, né? Porque o governo está implementando novos sistemas informatizados da área de comércio exterior para facilitar o acompanhamento desses processos. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A importância, igual que eu falo com o pessoal, antes de importar qualquer coisa, o primeiro passo é planejar. Primeiro passo, planejamento. Tem que fazer um planejamento muito bem feito. Eu observo muitas vezes que o pessoal já quer ir direto no pagamento e não quer passar pelo planejamento. Então, hoje nessa live também, eu acho que vai ser importante, em questão de segurança, a gente vai falar sobre segurança, né, como localizar os fornecedores na China, negociar em segurança com eles. Mas isso passa pelo planejamento inicial. Porque se você não faz esse planejamento inicial e já quer ir direto pagar a importação e depois ver o que vai acontecer, então a chance disso aí dar errado é muito grande. Então, assim, o que eu observo? Os principais problemas que eu observo hoje, para quem faz importação, a maioria dos problemas que eu observo são os erros de principiante. São as pessoas que não têm a experiência, o conhecimento ainda necessário para entender como que o processo é feito da forma correta e, às vezes, deixa passar coisas básicas. Às vezes, deixa passar um erro básico, às vezes, vamos supor, um exemplo do erro básico. Fatura comercial, a commercial invoice, ela precisa estar assinada pelo fornecedor. Se ela não estiver assinada pelo fornecedor, ela é descaracterizada como documento original. Isso aí a empresa pode ser multada. Então, é uma coisa simples. Antes de autorizar, por exemplo, o parque, será que a fatura... Pede para o fornecedor, me envia uma cópia, uma foto da fatura assinada. Deixa eu ver se ele assinou, deixa eu ver se a fatura está certa. Então, assim, umas coisas básicas que o pessoal com conhecimento pode evitar. Primeiro passo, igual para o pessoal, primeiro passo, planejar. Planejou, deu certo, segue em frente. Falando em planejamento, vamos começar pelo passo número 1, né?
Quem são essas empresas que podem importar, né? A gente tem conversado muito com empresas interessadas aí em importar $50 mil, $200 mil, $1 milhão, né? Com muito interesse aí em atuar na importação direta, né? Até pela questão do momento atual, com muitas complicações quando se vem atuar aí com intermediários, distribuidores atuais de produtos importados, de insumos e etc. Né? A gente tem, obviamente, um mercado que transita muito forte pela DHL, FedEx, enfim, que são cargas aí até $3 mil, isso a contar o preço do produto mais a questão do frete, né? Mas não para esse olhar de pessoa física, mas sim para o olhar de pessoa jurídica, empresa com empresas, né? Quem são esses líderes, esses processos, né? Quem é que pode movimentar essas cargas, gerar essa importação no mercado nacional? Né? Quais são os pontos importantes a se pensar, que tipo de registro tem que ter aqui no país para que a minha empresa esteja habilitada para iniciar uma importação? Então é o seguinte, um primeiro passo muito importante, lembrar que, repetir mais uma vez, tá? Importação com fins comerciais tem que ser pessoa jurídica, não pode ser, tá? Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas, às vezes vêm fazer até curso conosco e começa até importando com pessoa física, aí gera até um volume grande de importação com pessoa física, só que pessoa física não pode importar com fins comerciais. Qualquer empresa pode importar com fins comerciais, não tem restrição, em termos assim, de tipo de empresa. Pode ser microempreendedor individual, não tem problema nenhum. Tá? O microempreendedor individual ele pode importar, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, a quem é MEI, tem que levar em consideração que existe uma legislação específica do MEI. Essa legislação específica do MEI, ela fala o seguinte, que o MEI tem um limite de compras e tem um limite de faturamento. O limite de faturamento do MEI hoje está em torno de R$80 mil. O limite de compras do MEI está em torno de R$64 mil, mais ou menos. Então, esse limite de compras vale para mercado interno e mercado externo. Então, o MEI tem que ter essa consciência. Ele pode fazer as compras das mercadorias dele até um limite de R$64 mil por ano, seja comprar dentro do Brasil ou no exterior. Então, e o MEI também não pode atuar no atacado, só no varejo. Tá? Então, existem algumas restrições para o MEI. O MEI, inclusive, também ele pode ter habilitação no radar, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que é habilitação no radar? É uma habilitação que a empresa faz junto à Receita Federal para fazer importações dentro do regime de tributação normal. Então, a gente tem o regime de tributação simplificado e o regime de tributação normal. O simplificado é para quem importa por correio e remessa expressa, igual você falou, até o limite de $3 mil. O preço da mercadoria, o frete e o seguro, se houver. Tá? Então, esses 3 mil já estão incluídos o preço da mercadoria, frete e seguro. Então, lembrando o seguinte, hoje o dólar está em torno de 5, né? R$1, $1 está valendo hoje em torno de R$5. Então, se a gente pensar numa importação, por exemplo, de $3 mil, a gente já está falando aí só de custo R$15 mil. O dólar subiu muito. Então, hoje mesmo a importação de $1, só de pagar fornecedor, por exemplo, vamos supor, se você quiser chegar no limite máximo dos 3 mil para importar por correio remessa expressa, você já está gastando em torno de 15 mil, fora os impostos, né, que você vai ter que pagar, o regime de tributação simplificado, que vai ser os 60% de imposto de importação, mais o ICMS, que varia de acordo com cada estado do Brasil. Aqui em Minas, por exemplo, eu acho que talvez seja a maior alíquota de ICMS para quem importa por correio remessa expressa. Hoje está 25%. Olha o custo disso, 25%. São Paulo, para quem importa por correio, não está cobrando, é zero. Então, quem tiver hoje no mercado de São Paulo, quiser importar por correio, tem essa vantagem de não pagar o ICMS. Pelo que eu andei pesquisando, parece que é um conflito de legislação federal e estadual em relação ao ICMS, dessa situação. Mas quem importa por remessa expressa pelo estado de São Paulo é 18%. Então, vamos supor, a gente já está falando aí, se for aqui de Minas, por exemplo, mais de 90% de despesa. Tá? Porque não é só 25%, porque o ICMS ele incide sobre ele mesmo, que é cálculo por dentro. Então, o MEI tem que tomar cuidado com isso, então, esse limite de compra. Agora, se a empresa for importar, então, no regime de tributação normal, independente de que tipo de empresa que seja,
Aí tem que ter habilitação no radar. Então, essa habilitação no radar, que inclusive mudou agora a legislação dia 1º de dezembro, tá? O governo fez algumas alterações, algumas que, no meu ponto de vista, facilitou e outras, no meu ponto de vista, confundiu, tá? Criou uns perfis diferentes de acesso. E, assim, eu achava que antes a legislação era mais fácil de entendimento do que está agora. Tá? Preencher essa legislação toda aí, eu acho que antes era uma coisa mais simples de entender. Mas então, o que acontece? Hoje a Receita Federal, ela já tem um perfil de cada empresa. Ela já conhece as empresas. Com o quê? Com base no faturamento que elas geram hoje. Então, com base no faturamento de uma empresa, a Receita Federal consegue calcular, estimar quanto que você está faturando. Né? Então, ela já tem essa referência. Então, hoje, quando uma empresa vai se habilitar no radar, seja no radar expresso, no limitado ou no ilimitado, que eu não vou ficar entrando em detalhe aqui sobre cada um, mas aí hoje a Receita Federal já tem um perfil dessa empresa que está se cadastrando, e na hora que a empresa for se cadastrar lá, ela tem que ter, a pessoa que está cadastrando tem que ter consciência, tá? Se a empresa tem capacidade para se habilitar naquele perfil específico, que a Receita já sabe se você tem capacidade ou não. Por exemplo, o microempreendedor individual, MEI, que pode faturar no máximo 80 mil reais por ano. Ele vai conseguir se cadastrar no radar ilimitado? Não vai, nunca. Porque o radar ilimitado significa que você pode importar o valor que você quiser, milhões de dólares. O MEI não tem capacidade para isso. Então, o MEI ele vai entrar numa categoria de faixa de importação que vai ser adequado para ele. Seria 50 mil dólares a cada 6 meses. 100 mil por ano. Só que o que acontece? Mesmo que ele tenha um radar de 50 mil, ele nunca vai importar 50 mil. Porque a legislação específica do MEI coloca um limite de compra de 64 mil ao ano. Então, as empresas têm que considerar isso. Agora, em relação a mudar contrato social, eu não vejo necessidade. Tem muitas pessoas que às vezes me perguntam, Henrique, eu tenho que mudar o contrato social da minha empresa, colocar atividade de importação? Eu entendo que não precisa, porque hoje não existe um Código Nacional de Atividade Empresarial, que a gente chama de SENAI, né, CNAE, específico para importação. Então, não é necessário. Inclusive, nem a Receita Federal vai ficar olhando na hora que você for fazer importação, se você tem no seu contrato social, tem lá uma atividade de importação. Então, o que é necessário para empresas que possuem contrato social? Que o MEI não tem contrato social. Mas para as empresas que possuem contrato social, o que é importante? Vamos supor, vamos imaginar que eu quero importar brinquedo. Eu tenho que ver se no meu contrato social tem atividade de comercialização de brinquedo. É isso que eu tenho que olhar. Se o KNAI corresponde a esse tipo de comércio, obviamente, sem dúvida, sem dúvida. Está de acordo com aquilo que eu quero comercializar. Então, o que precisa de registro, então? Se você for importar por correio remessa expressa até 3 mil dólares produtos que não têm licença de importação, tá? Não tem controle, porque eu até falei brinquedo agora, né? Mas brinquedo tem metro. Então, brinquedo você esquece, não dá mais para importar por correio. E se for importar por remessa expressa, tem que ter habilitação no radar e entra no regime de tributação normal e tem que providenciar a licença de importação. Tá? Então, dá para importar por remessa expressa também no regime de tributação normal com habilitação no radar, não tem problema. Tá? Então, o que a empresa tem que estar consciente? Por isso que eu falo que é importante o planejamento, tá? Para a empresa identificar qual que é o código de classificação fiscal da mercadoria que ela quer importar, verificar se esse código de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, Código de Classificação Fiscal, um código de 8 dígitos, se ele tem licença de importação de algum órgão do governo, que a gente chama de órgão anuente. Tá? Então, quando o pessoal vê assim, mercadoria sujeita à anuência do Instituto Nacional de Metrologia, aí mesmo. Então, aí já descartou, não dá mais para fazer no regime simplificado. Então, tem que ter habilitação no radar. Então, o que a empresa tem que observar? Aonde que ela vai importar? Qual que é o perfil dela de importação? Importar por correio? Importar por remessa expressa? É importar no regime simplificado? É importar no regime normal? Se vai importar no regime normal, aí tem que ter habilitação no radar e a questão do contrato social, avaliar esse detalhe que eu falei. Se o contrato social já está incluído nos códigos de atividade empresarial, aquela atividade econômica que ela vai exercer. Ou seja, para que a gente possa começar a importar, a empresa ela precisa definir qual é o produto que ela vai importar. O que ela tem como objetivo de comércio aqui no país, identificar se ela tem um KNAI correspondente,
né? Até para que ela possa ter esse trânsito de venda, de distribuição dessa mercadoria, identificar, obviamente, se há alguma normativa, como uma Anvisa, como um Inmetro, algo que ocorra a necessidade de licenciamentos, né, para que essa mercadoria se adeque às normativas do Brasil e daí então passe a ter um mercado de venda, distribuição, assim como ocorre em várias partes do mundo, né? A QFCI ela atua muito forte em diversos países, né? Então isso não vai mudar, não deixa de existir essa necessidade aqui no Brasil, né? Pelo contrário, nós temos normativas muito mais críticas do que normativas existentes, por exemplo, na própria Europa, Estados Unidos, que tem o FDA, que é um certificado da própria indústria, não é uma certificação por produto, né? Na América Latina nós temos a certificação por produto, então é um pouco mais rigoroso e leva um pouco mais de tempo. No Brasil nós temos também normativas mais detalhadas, mais minuciosas, é importante que se saiba, através, obviamente, do NCM, tem uma grande identidade do produto, identificar que produto é esse e dali tem já uma extensa informação a respeito das normativas, inclusive o imposto de importação associado ao produto que será importado, né? Então, olhando esse primeiro passo, tomando a definição de que produto é esse que se deseja importar, tomando a cautela aí de verificar quais são as normativas do mercado interno, qual é o imposto de importação que eu terei a pagar nessa nacionalização do produto. Eu quero que você, Mascarenhas, nos comente um pouco mais agora sobre a questão do custo, né? O custo do produto, como montar esse preço do produto no mercado interno, né? Porque a gente tem não só o imposto de importação, mas outros impostos associados, né? Que depende do produto que vai ser importado, depende da localização da chegada da carga. Eu queria que você trouxesse um pouco mais a respeito dos impostos, dos custos, né? Qual é o correto cálculo do preço de importação na chegada desse produto no Brasil, até para que a gente saiba. Eu, por exemplo, me colocando na cadeirinha do importador, distribuidor, o quão vale a pena eu trabalhar com um produto chinês, né? Que margem eu teria de 10%, 20%? Eu vou trabalhar no modelo de mercado online, então eu tenho que ter uma margem de ganho menor, porque eu consigo efetivamente atuar com todo o Brasil, porque eu estou trabalhando no modelo online, né? Através da Magalu, Mercado Livre, etc. Ou eu vou trabalhar com a entrega da mercadoria porta a porta com o meu cliente, né? Então, qual é o percentual que eu quero de lucro nessa operação, a margem de ganho, né? E para isso, obviamente, tem que se entender qual é o custo de chegada desse produto aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho para a gente. Ok, Fernanda, só para concluir a questão do registro que você falou sobre a Anvisa, aí eu lembrei de um detalhe, tá? Para quem for importar produtos relacionados com a Anvisa, provavelmente vai precisar de autorização de funcionamento da empresa também na Anvisa, tá? Então, a Anvisa é uma coisa mais complicada. Então, não adianta só ter a empresa constituída, habilitação no radar, aí vai ter que verificar essa questão de ter a autorização de funcionamento da empresa junto à Anvisa, tá? Então, para alguns produtos pode ser uma coisa um pouco mais complicada também. E um tempo muito grande para obter o licenciamento, né? A aprovação da própria Anvisa. Tem casos de produtos, tá? Que pode demorar até 2 anos para você conseguir um registro na Anvisa. Até 2 anos. Tá? Então, não é uma coisa... E é caro, tá? Dependendo do tipo de produto, é uma coisa cara. Entra até nessa questão dos custos que a gente vai falar agora. Então, é o seguinte, essa questão de custo, igual você levantou muito bem, é a dúvida da maioria do pessoal que está querendo fazer importação. Tá? Qual vai ser meu custo? Quanto que eu vou ganhar? Qual que é a minha margem de lucro? Muitas vezes, algumas pessoas chegam até mim e me fazem exatamente essa pergunta. Elas me perguntam o seguinte, olha, quanto que fica para importar esse produto? Como se existisse um número mágico que eu fosse passar para eles, e esse número mágico fosse resolver todas as dúvidas. E não é bem assim. Tá? Por que eu falo que essa questão de planejamento financeiro, tributário, é uma coisa mais complexa do que a maioria do pessoal imagina?
Primeira coisa, vamos imaginar que alguém quer importar, por exemplo, um container de qualquer produto que seja lá da China. Primeira coisa, para você começar a levantar seus custos, primeiro passo, você vai ter que entrar em contato com o fornecedor, explicar para o fornecedor que tipo de produto você está querendo, passar para ele as especificações, quantidade. Esse fornecedor vai te apresentar uma cotação formal que chama fatura pro forma, que é uma pro forma invoice. Por que você precisa dessa fatura pro forma para fazer seu planejamento inicial, seu planejamento financeiro da sua importação? Porque nessa fatura pro forma, por exemplo, vai estar descrito qual que é o Incoterm que o fornecedor está te oferecendo. Para quem não sabe, o Incoterm, que é um termo de comércio internacional, ele define o que está incluído no preço de uma mercadoria, quem vai ficar responsável por fazer o despacho aduaneiro na origem, quem vai fazer o despacho no destino, quem vai ficar responsável por contratar frete, seguro, em qual momento que a responsabilidade da carga vai ser transferida do fornecedor para o comprador. Então, se eu não sei qual é o Incoterm que o fornecedor está me oferecendo, como que eu vou calcular os meus custos? Que, por exemplo, se o fornecedor está me vendendo Ex-Works, significa o quê? Que eu vou ter que arrumar alguém lá na China, normalmente o agente de cargas, vai ter que ir lá na empresa do fornecedor, sabe lá onde na China, a China é maior que o Brasil. Tá? Se eu não estou enganado, eu não sei a dimensão da China, mas eu acho que a China é o segundo maior país do mundo, depois da Rússia. A Rússia é o primeiro, acho que a China é o segundo. Então, aonde na China que eu vou ter que mandar meu agente de cargas e parar para pegar essa mercadoria? Então, a China é um país continental. Custos são diversos, dependendo de onde que essa mercadoria vai ter que ser retirada. Então, por exemplo, no Ex-Works, eu vou ter que arrumar um agente de cargas aqui no Brasil, tem contato com o agente de cargas lá na China, o agente de cargas dele lá na China vai ter que ir lá na empresa do fornecedor pegar a mercadoria, vai ter que levar até o porto, ou aeroporto, mais próximo ali, fazer todo o despacho aduaneiro na China, fazer toda a logística, mandar a mercadoria para o importador aqui no Brasil. O importador aqui no Brasil faz tudo. Então, é uma coisa. Então, são custos diferentes. Agora, se o fornecedor, por exemplo, já está me vendendo FOB, significa que ele vai fazer o despacho aduaneiro na China, entrega a mercadoria para mim a bordo do navio no porto de origem. Então, essa parte do despacho aduaneiro na China ele já resolveu. Se o fornecedor está me vendendo CFR, significa que, além do despacho aduaneiro na China, ele está contratando um frete marítimo até o Brasil. Então, já tem várias possibilidades aí. Detalhe, para eu começar a calcular meus custos da importação, o mínimo que eu tenho que saber é qual é o preço da mercadoria mais o frete, porque seguro é opcional, contrata seguro quem quiser. Quem não quiser contratar seguro não é obrigatório, mas em alguns casos vale a pena. Então, se você for contratar seguro, vai ter que entrar em contato com o corretor de seguros para poder verificar. E o corretor de seguros, ele não faz adivinhação também não. Se você virar para um corretor de seguro e perguntar qual que é o valor do seguro da China para o Brasil, ele vai te perguntar várias informações da carga. Então, ele quer várias informações. Inclusive, você vai ter até que passar essa fatura pro forma para ele. A mesma coisa a questão de frete. Se eu virar para um agente de cargas e perguntar qual que é o valor do frete da China para o Brasil, ele não vai saber te responder. É a mesma coisa que eu for numa agência do Correio, chegar na agência do Correio e perguntar quanto que fica um frete de Belo Horizonte para Manaus. Eles vão me perguntar qual que é o peso, quais que são as dimensões, qual tipo de frete que você quer. Você quer SEDEX? Você quer PAC? Você quer? Então, para você, por exemplo, cotar um frete marítimo, você tem que saber qual que é o porto de embarque, qual que é o porto de destino. E, por exemplo, aqui no Brasil, você pode trazer para vários portos. Então, te dar um exemplo. Eu estou aqui em Minas. Minas não tem porto. A maioria das importações são marítimas, que acontecem no Brasil e no mundo. Então, a maioria dos importadores aqui de Minas precisam usar portos. Mas quais os portos mais próximos, mais usados? Eu tenho Porto de Santos, tem Porto do Rio, tem gente que importa pelo Porto de Vitória, tem caso de pessoas que importam por Paranaguá. Só que, detalhe, ok, você vai importar, eu tive um cliente, ele quis importar por Paranaguá. Só que na hora que eu levantei os custos do frete rodoviário do Porto de Paranaguá até Belo Horizonte, o custo inviabilizou o processo dele, o Paranaguá. Para ele, a melhor é o que era Santos. Porque mesmo ele pagando mais taxas de armazenagem em Santos, o valor do frete rodoviário de Santos para Belo Horizonte é muito menor que o frete rodoviário de Paranaguá para Belo Horizonte. Então, o frete rodoviário para ele inviabilizou o processo por Paranaguá. Então, no caso dele, foi melhor por Santos. Então,
obviamente é importante se discutir com o fornecedor internacional aonde ele vai entregar essa carga para nós. Se vai ser na porta da fábrica dele, se vai ser no porto, aeroporto mais próximo da empresa, desse fornecedor, se ele vai entregar essa carga até o porto, aeroporto mais próximo da empresa aqui no Brasil, né? E dali como é que a gente vai transitar com essa carga, né? Em relação à parte de transporte, então ter uma empresa de transporte relacionada para entregar essa carga no meu centro de distribuição, no meu armazém, enfim, para dali começar assim um trânsito de organização para venda, né? Então, o Incoterm é algo extremamente importante a ser definido, até para que se possa construir o preço de importação desse produto, certo? Com certeza, e eu vou falar uma coisa com sinceridade para você, tá? Essa questão dos Incoterms são negligenciados pelos profissionais da área de comércio exterior. O pessoal não entende a fundo como funciona essa questão dos Incoterms. E detalhe, a gente falou do Incoterm Ex-Works, que é o EXW, que é o mais básico de todos, né? O que dá menos responsabilidade para o fornecedor. Então, o que acontece? Vamos supor, você tá comprando, você vai encher um container de mercadoria. Vamos dar um exemplo. O seu agente de cargas lá na China vai ter que ir lá na empresa do fornecedor chinês, pegar essa mercadoria. O Incoterm Ex-Works, o que ele define? Que o fornecedor não tem obrigação de arcar com os custos de carregar essa mercadoria, por exemplo, num container ou num caminhão. Não tem. Agora, vamos supor que seu agente de cargas chega lá e não tem equipamento para ele movimentar essa carga. Entendeu a situação? Então, você já tem que perguntar, por exemplo, para o fornecedor se ele pode carregar o caminhão, pode carregar, por exemplo, um container, ou se o agente de cargas vai ter que providenciar algum tipo de equipamento para manusear essa carga lá na empresa dele, porque isso vai ser custo extra, porque se o agente de carga tiver que levar equipamento para movimentar a carga lá, o custo vai ser mais alto. Então, por exemplo, a questão do frete. Né? Vamos falar agora um pouco a questão do frete marítimo, por exemplo. Quando começou essa questão dessa pandemia, o valor do frete que eu recebi no agente de cargas, em abril, de um container, estava em torno de $750. Tá? O frete de um container inteiro, $750, saindo da China para o Brasil. Hoje, recebi aí 2 semanas atrás uma nova cotação, está mais de $7.000. $7.000 o frete de um container da China para o Brasil. Eu li uma notícia agora recente que as empresas de transporte já estão estimando uma alta de mais de 30% no início do ano que vem de frete. Mais de 30%. Provavelmente vai aumentar o frete, vai continuar aumentando. Então, o que acontece? Como você paga impostos em cima do preço da mercadoria e do frete, já dá para perceber como é que está a situação. Né? Como o custo hoje está maior. Detalhe, eu tenho um cliente que a gente está coordenando o embarque dele, inclusive a mercadoria dele foi carregada ontem no navio lá na China. Deve chegar aqui no Brasil daqui uns 30 dias, mais ou menos. Então, o que aconteceu com esse cliente? A gente tinha cotado o frete junto à agente de cargas umas 3 semanas atrás, mais ou menos. O frete era um percentual. Agora, um pouco antes do embarque, o agente de cargas virou e falou o seguinte, a gente vai ter que aumentar o valor do frete, porque o frete está subindo muito rápido, não tem como manter aquele preço de 3 semanas, um mês atrás. Em outras palavras, vai ter que embarcar com frete mais caro. Então, essa questão do planejamento, igual eu falo com o pessoal, é sempre uma estimativa, tá? Porque o que acontece? Taxa de câmbio muda toda hora, o valor de frete está mudando muito rápido, seja frete marítimo, seja frete aéreo, tá? Mesmo para quem importa por correio remessa expressa, tem que ficar muito atento a essa questão de frete, tem vários tipos de frete que você pode trabalhar. Então, por exemplo, na questão do marítimo também, o que eu oriento o pessoal? Nunca deixar o fornecedor contratar frete marítimo para você. Deixa você contratar o frete. Por quê? Porque se o fornecedor contrata frete marítimo, ele não está preocupado com as despesas que você vai ter aqui no Brasil, junto com o agente de cargas. O agente de cargas vai cobrar, para liberar conhecimento de embarque, vai cobrar diversas tarifas. Como você não participou dessa negociação, você não sabe o que vai ser cobrado, você não colocou isso na sua planilha de custos. Chega aqui, você perde meio que o controle dessas despesas de logística, da sua importação, e você não colocou isso na planilha, não vai ter uma planilha exata. Então, assim, na minha opinião, se você quer fazer uma importação marítima, as despesas de frete e logística fica por sua conta, porque você consegue controlar melhor isso.
Se você vai fazer uma importação aérea, aí é mais fácil você gerenciar esses custos, esses riscos. Então, o que eu falo? É igual você começou lá fazendo a pergunta e foi muito legal essa sua pergunta, porque é o que eu observo muito. O pessoal chega e pergunta, quanto que fica para importar esse produto? Eu falo, eu não sei. Eu não gosto de trabalhar com adivinhação. Eu não faço chutômetro, porque se eu trabalhar com adivinhação, falando que o custo desse produto vai ser 80%, vai ser 100%, isso é chutômetro, é adivinhação. Uhum. Uhum. Por exemplo, eu tenho um cliente, eu falo com ele que o custo dele é, vamos supor, 80%, 90%. Chega aqui, ele vai pagar muito mais do que isso por algum motivo, depois ele vai atrás de mim, falando que eu passei informação errada para ele. Então, qual é o procedimento correto? É fazer a planilha de custos, é pedir uma fatura pro forma para o fornecedor, avaliar qual perfil que o importador se enquadra, levantar todas as despesas tributárias e não tributárias. Tá? Então, a gente tem o regime de tributação simplificado, que importa por correio remessa expressa, que é 60% de imposto de importação, mais o ICMS, que varia de acordo com cada estado, mais o despacho postal dos correios. Aí, se for remessa expressa, eles vão cobrar um valor mais alto para fazer o despacho aduaneiro, vai cobrar tarifa de armazenagem e movimentação no aeroporto. Então, a remessa expressa tem custos diferentes do correio, tem faixas diferentes de frete, que são mais baratas, outras mais caras. Se for importação aérea, aí se for regime de tributação normal, aí tem que habilitar no radar. Aí eu recomendo que arrume um despachante aduaneiro, tá? Que vai ser importante para ajudar nesse processo. Aí ele tem que ver quem vai ficar responsável por frete, quem vai ficar responsável por contratar frete, aí depende do importeiro, depende do que foi negociado. Tem que levantar todas as despesas tributárias e não tributárias do processo de importação, colocar tudo numa planilha, e aí sim, vai ter uma estimativa, uma referência do custo do processo de importação. Tá? É sempre uma estimativa. Nunca vai ser algo exato, perfeito, uma estimativa. E por que eu falo que não? Pode falar. Então, para importar da China, obviamente, a gente precisa dessa identificação do NCM para saber efetivamente de que imposto de importação, aonde que a carga vai chegar aqui no país para poder efetivamente saber qual é a tarifação do ICMS, né? Ter uma identificação de qual que é o volume de carga que está chegando para que contrate aí o container adequado ou se é carga consolidada, ter uma divisão de custos desse valor, né, de transporte do container, se já há uma experiência na importação que se possa trabalhar retirando essa carga na porta do fornecedor, se está iniciando o processo de importação, é importante ter as ressalvas da questão logística de saída do porto da China até o Brasil, porque há, obviamente, outras custas operacionais, seja de acesso ao Siscomex, seja em relação aí às questões de transporte da carga, estacionamento da carga, manuseio, enfim, que são relacionadas a custos de nacionalização, chegada dessa carga aqui no Brasil, né? Obviamente, quando a gente compra produtos da China, a gente consegue trabalhar com preços mais acessíveis, a depender do volume de produtos que a gente está comprando, né? E o chinês tem muito essa cultura. Quanto mais efetivo uma compra, existem sim, né? Quando você está conversando efetivamente com o fornecedor direto, né? Com uma fábrica direto, existem sim grandes descontos, né? Na venda desses produtos. Então, eles fomentam, eles incentivam os grandes carregamentos, né? E, obviamente, quando você tem, por exemplo, um container de 40 a 20 pés totalmente transbordando aí de mercadorias para a empresa brasileira, você consegue reduzir muito o custo desses produtos na chegada aqui do Brasil, porque você vai compartilhar o custo logístico em toda essa carga. E como há efetivamente um imposto de importação, né, ele é pago sobre o valor total dessa carga, mais a questão do frete, né? É importante que se entenda que tenha um bom planejamento a respeito da quantidade que está sendo comprada, do porto de saída, ou seja, o Incoterm, qual que é a responsabilidade entre as partes e aonde essa carga está sendo entregue, né? Além, obviamente, do NCM para ter um bom discernimento de que produto é esse, para eu ter já uma noção da base de cálculo do imposto de importação, né?
Eu queria até expor um pouco, né? E de maneira resumida, então, que o cálculo do preço de importação, ele depende muito, então, do volume de compra do produto, né? Então, o volume, a quantidade de produto que efetivamente você está comprando, né? A questão do frete, do seguro, que isso são cotações que são passadas, né? E quando a gente está falando de carregamentos de origem chinesa, você tem aí um trânsito de produção da mercadoria, você tem um trânsito de mercadoria efetivamente saindo da fábrica, chegando até o Brasil, você ainda tem uma questão de liberação da carga aqui nos portos e aeroportos, né? Então, existem muitas nuances, que a principal é o tempo, né? Hoje se cota seguro e frete, mas no momento que efetivamente existe a compra, né? O pagamento por ela ou embarque dessa mercadoria, esse custo poderá sim ter uma variação significativa, principalmente olhando agora o mercado internacional, né? Eu queria até que você abordasse um pouco rapidamente sobre isso, porque o time que a gente tem aqui na live é rápido, infelizmente. A gente vai convidar Mascarenhas para outras lives, sem dúvida. Gosto muito da metodologia do Mascarenhas. São cursos que ele trabalha online, eu acho que é bem interessante, no momento atual, inclusive, né? Eu queria que só me desse um overview, se faz sentido o que eu passei, né? E para que a gente possa ir para as próximas perguntas, né? E trazer mais informações, obviamente, para o nosso público. Sim, é muito pertinente, mas eu quero só colocar um detalhe muito importante, tá? Que a gente está falando aqui sobre importação marítima, mas tem empresas que não vão fazer importação marítima, por exemplo. A importação marítima, por exemplo, você pode tanto encher um container por sua conta, pode dividir container, né? Mas tem aquele pequeno importador, por exemplo, que vai começar por correio, remessa expressa. Então, por exemplo, eu tenho casos de alunos e clientes que eles importam $50 por correio, remessa expressa, $100, $1.000. Então, por exemplo, até na questão de uma pequena importação dessa, por exemplo, de $1.000, só para te dar um exemplo prático. Eu prestei consultoria para um aluno, que acabou virando cliente também da consultoria para acompanhar o processo, que ele queria importar LED. Ele queria importar $1.000 de LED. Tá? Então, a princípio, quando você pensa $1.000, o que você acaba vinculando normalmente? Importação por correio e remessa expressa. Tá? Então, a princípio, seria a melhor opção, importar por correio ou remessa expressa no regime simplificado. Aí levantei os custos no regime simplificado. E depois, o que eu pensei? Eu olhei o NCM, igual você falou do NCM, na importância do NCM, eu vi que o NCM para aquele tipo de LED, a carga tributária era muito baixa. E ele, além de tudo, ele é aqui de Minas. Então, no caso dele, se fosse um regime simplificado, ele pagaria 60% de imposto de importação, mais 25% de ICMS. Na hora que eu levantei os custos que ele fazia no regime de tributação normal, mesmo pagando despachante aduaneiro à parte, para ele chegou a economizar mais de R$1.000 no processo de importação dele. Porque no regime de tributação normal, ele pagando os impostos separadamente, inclusive o ICMS vai para 18%, no caso dele compensou muito. Então, por isso que essa questão do NCM, mesmo para quem importa por correio remessa expressa, é bom verificar a carga tributária, porque se você identificar que a carga tributária é muito baixa, pode ser um indício que vale a pena você habilitar a empresa no radar, arrumar um despachante e fazer no regime de tributação normal. Lembrando que no regime de tributação normal não tem como fazer por correio, tá? Mas aí você pode usar só o frete da remessa expressa e fazer no regime de tributação normal. Então, tudo isso passa por essa questão do planejamento da importação, avaliar os custos, para poder identificar da forma correta. Então, lembrando, detalhe importante, não existe planilha mágica de importação. Tá? Já vi algumas pessoas distribuindo planilha de importação na internet, até já tive acesso a algumas, verifiquei, eles não calculam tudo. Tá? Falta muita coisa, principalmente em relação ao ICMS, porque o ICMS é o seguinte, cada estado tem uma base de cálculo e uma alíquota. Essas planilhas que eles distribuem gratuitamente não tem essas variações do ICMS em relação à base de cálculo de cada estado e também em relação à alíquota de cada produto, porque para cada NCM, você tem que consultar o regulamento do ICMS do estado para ver se para aquele NCM, qual que é a alíquota do ICMS. Então, é uma coisa assim mais ampla, não é uma coisa assim tão simples igual muitas pessoas passam. Detalhe, nem toda importação é viável, tá? Tem que ser sincero falando isso. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muita gente que fala, faça importação da China e ganhe e venda por
4 vezes mais. Faça importação da China e tenha 100% de lucro. Olha, Uhum. já fiz vários planejamentos que a pessoa virou e falou assim, eu não vou importar, para mim não vale Uhum. a pena, Uhum. eu não vou ter margem de lucro, minha margem de lucro é muito baixa. E a questão de margem de lucro, igual foi o início da sua pergunta, né, eu achei muito interessante, é exatamente isso. Margem de lucro é uma questão muito pessoal de cada empresário. Então, por exemplo, um empresário pode achar que 20% de margem de lucro é ótimo e o outro pode achar que não é nada. Só que aí o Uhum. que eu falo com o pessoal? Qual investimento hoje, que você vai pegar o seu dinheiro hoje aqui no Brasil, você vai aplicar e vai ter, por exemplo, 20% de retorno daqui 2, 3 meses? Eu não conheço nenhum, tá? Uhum. Então, é assim, essa questão de percepção de margem de lucro é muito pessoal. É óbvio Uhum. que, sim, tem casos de produtos, você tem 100%, 1000%, tem, existe. Tem produto que você vai trabalhar com margem de lucro muito apertada, 10, 20%, sim. Mas não quer dizer que 20% seja pouco. Pode ser Uhum. que esse 20% ainda já gere algo interessante para você. Então, é questão muito pessoal de cada um essa percepção. E Mascarenhas, falando do timing, né? Já identifiquei uma operação viável, é factível, vai trabalhar dentro da margem esperada da empresa. Agora, qual é o tempo de trânsito, né, entre a compra do produto, o carregamento desse produto, o embarque dele, até o desembaraçamento aqui na aduana brasileira? Conta um pouquinho para nós o que a gente tem vivenciado, né, em relação a time, né, e como que a gente precisa se programar em relação a isso. Se a compra que eu faço hoje, eu importo hoje, se tem um trânsito de chegada aqui no Brasil muito longo, eu tenho que fazer, então, um bom planejamento do meu estoque e talvez fazer essa compra mensalmente ou a cada 20 dias, porque eu tenho um tempo aí de chegada dessa carga muito longo. Conta um pouquinho para a gente o que a gente tem vivenciado. Olha, aí entra na questão do planejamento da logística, com base no Uhum. perfil de cada importador. Então, vamos supor, vamos começar por correio e remessa expressa. Tá? A Uhum. remessa expressa sempre vai ser muito mais rápida do que o correio, não tem comparação. Correio, mesmo que você use o frete mais caro e rápido do correio, que é o EMS, Express Mail Service, o prazo, desde a postagem na China até você receber aqui no Brasil, isso aí é uma incógnita, tá? Isso é uma surpresa, porque não tem como você trabalhar com um prazo muito certo em cima do correio, tá? Uhum. Uma vez foi até interessante, eu tive um aluno, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem uma livraria. Aí uma vez ele me falou o seguinte, Henrique, eu importo livros da Itália, através de correio. Ele até me mostrou lá os AWBs, que são os conhecimentos de embarque lá, os números, né, de rastreamento Uhum. lá. Ele Uhum. falou assim, olha, Henrique, na mesma agência do correio lá na Itália, no mesmo dia, um foi postado no EMS, que é o frete expresso mais rápido, e o outro foi postado no frete intermediário, que, que a princípio deveria demorar mais para chegar, porque é mais barato, então deveria demorar mais. O que aconteceu nesse caso dele? A mercadoria dele com frete mais barato chegou antes do frete expresso. Dá para entender isso? É como se você mandasse vamos supor, eu vou mandar algo para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo, para o mesmo endereço, vou postar na mesma agência, no mesmo dia, na mesma hora, 2 caixas. Uma eu Uhum. vou usar a SEDEX, outra eu vou usar o PAC. O PAC Correio. chega Uhum. antes do SEDEX, e o SEDEX chega uma semana depois, por exemplo, Uhum. entendeu? Uhum. Então, o Uhum. correio tem essas surpresas, que é uma caixinha de surpresa. Não dá para falar muito assim de prazo correto em cima de correio, tá? Uhum. Pode ser Uhum. que demore 15 dias, pode ser que demore um mês, pode ser que Uhum. demore 3 meses. Então, é Uhum. uma caixa de surpresa. É Uhum. complicado, tá? Trabalhar em cima de prazo relacionado com correio. Remessa expressa, eu já tive um aluno que ele fez uma importação da China por remessa expressa. Depois que o fornecedor na China postou a mercadoria lá, sabe quanto tempo que ele recebeu para estar com a mercadoria em mãos aqui no Brasil? 3 dias. Uhum. 3 dias. Então, eu já tive casos de, em média, remessa expressa, coloca em média, para ter uma margem, 7 dias, por exemplo. Uhum. 7 dias é uma margem interessante para remessa expressa. Uhum. Agora, se for aéreo, o transporte aéreo ele é bem rápido também, né, comparado, por exemplo, com o marítimo. O mais complicado de todos que eu vejo é o transporte marítimo. Por quê? Uma viagem da China para o Brasil não tem, assim, prazo certo também, não. Depende do navio, depende da rota do navio, depende da empresa de navegação. Já vi caso de mercadoria saindo da China e chegando no Brasil em 22 dias, que foi o mais rápido que eu já Uhum. vi até hoje. Já vi caso aí Uhum. de 30, 40. Então, depende da rota que o navio vai fazer, em quais portos que ele vai parar, depende de vários fatores. Uhum. Então, planejar uma importação marítima
é muito mais complicado do que uma importação via aérea, por exemplo, tá? Ou Uhum, por uhum, você tem um prazo mais rápido. Então, quem importa normalmente por navio é aqueles que importam quantidades maiores, aqueles que não estão assim com tanta pressa para poder estar recebendo aquele produto correndo, é quem vai fazer um estoque maior, é um perfil uhum, diferente, tá? uhum, Então, tem que avaliar isso. uhum. A questão do... Pode falar. Eu estou só preocupada com o nosso time. A gente Não, tranquilo. sempre quer conversar mais, obviamente, esse Uhum. assunto traz muitas informações, é muito importante. O que a gente tem vivenciado, por exemplo, com os nossos clientes, né? Aqueles que estão trabalhando com trânsito aéreo, a gente sempre indica para cargas pequenas, leves, né? Com menores dimensões. Aqueles que estão atuando muito forte com a questão de carregamento por navio, né? A gente tem tido um trânsito de chegada dessa carga em até 3 meses. Por quê? Efetivamente, a partir desse momento que você efetua, conclui a compra dos produtos, né? Tem aí o 30% de pagamento sobre a reserva, a produção, para efetivar a produção dessa carga, né, no fornecedor, na indústria do fornecedor. A carga está pronta, existe um pagamento de 70% sobre o valor dessa carga, ou seja, você já adiantou 100% do valor, né, dessa mercadoria. Aí sim o fornecedor embarca essa carga, ainda existe um trânsito de 30 dias, né? De 30 a 35 dias de trânsito de navegação, né? E em torno aí de 7 a 10 dias para desembaraço no mercado brasileiro. Ou seja, se existe uma empresa que tem interesse de trabalhar fortemente com a distribuição de cargas, produto químico, eletros, móveis e etc., ela tem que fazer um planejamento mensal. Então, ela efetivou a compra hoje. Essa compra, ela vai estar programada para ser recebida daqui a 3 meses. Tem que efetivamente realizar uma nova compra daqui a um mês, né? Porque assim você consegue manter estoques de segurança para que você possa fazer uma boa distribuição no mercado nacional, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre a questão do trânsito, né? Do tempo de chegada dessas cargas, se a gente está falando via aérea, se a gente está falando de cargas de remessas de pequeno volume ou por carregamentos de grandes estruturas, né? Carregamentos de produtos químicos ou móveis, enfim, né? Aço, por exemplo, que tem uma falta significativa, né, no mercado nacional. Então, por mais que a gente tenha duas empresas aí grandes, né, que dominam o mercado nacional, ainda existe muita necessidade de importação de matéria-prima, tá? Então, o trânsito médio que a gente tem visto é em torno aí de 3 até um pouco mais, né, 3 meses ou um pouco mais, para essa carga estar chegando no Brasil, tá? Mascarenhas, obviamente que é importante, né, saber como começar esse processo, como importar, né, qual é o NCM dessa carga, quais são os custos associados, se esse preço vai ser competitivo para eu poder trabalhar com uma margem significativa no mercado nacional, o trânsito que essa carga chega até o Brasil, mas como descobrir esses fornecedores, né? E de maneira, obviamente, segura, né? O que você pode falar um pouquinho para nós em relação do encontro desses fornecedores internacionais? Então é o seguinte, pesquisar fornecedor, achar fornecedor, tem várias formas de você conseguir fazer isso hoje com a internet. Se você tiver conhecimento, você vai encontrar vários sites de negócios, que é o business to business, né? Você pode estar localizando fornecedores ou até fazendo pesquisa na internet também por palavras-chave, você acaba encontrando. Mas a questão é o seguinte, como ter certeza que esse fornecedor é confiável? Como que eu vou ter certeza que eu vou pagar e vou receber? Como que eu vou ter certeza que eu vou pagar e vai vir aquilo que eu comprei? Então, isso é o X da questão. Porque uma vez que você paga e não recebe nada, ou você paga e vem coisa errada, sinceramente, praticamente não tem como você resolver isso em algumas situações. Acaba perdendo dinheiro mesmo. Então, o que acontece? Eu vou falar do Alibaba, não é porque eu quero fazer propaganda para o Alibaba, tá? Não é por isso. É porque hoje, de fato, o Alibaba é o principal site de negócio para quem quer fazer, para quem quer pesquisar fornecedores na China. Então, o que acontece? Lá dentro do site Alibaba, lembrando que a gente tem dois sites, tá? Que faz parte do mesmo grupo. A gente tem o Alibaba, que é direcionado mais para importação pessoa jurídica,
e tem o AliExpress, que é mais direcionado para a pessoa física. Então, se você é a pessoa física, eu recomendo que você vá no AliExpress. Se você é a pessoa jurídica, eu recomendo que você vá no Alibaba. Existem outros sites de negócio da China? Tem. Mas por que eu oriento entrar no site Alibaba? Porque o Alibaba hoje, ele tem um sistema que chama Gold Supplier, que o que é um Gold Supplier? É uma empresa que paga uma anuidade para o Alibaba, e essa empresa, ela passa alguns documentos e tem um sistema como se fosse uma auditoria para verificar se aquela empresa existe. Então, o Gold Supplier é a qualificação mais baixa que hoje o Alibaba tem. Inclusive, eu estou observando o seguinte, que a tendência lá do site Alibaba é acabar com os fornecedores que são membros gratuitos, tá? A tendência é ele ficar só com esses fornecedores que são qualificados, que já foram verificados de alguma forma. Então, o Gold Supplier, você sabe que uma empresa existe, mas só isso, tá? Você não tem ainda uma segurança para lidar apenas com o Gold Supplier. Eu já tive experiência de pesquisar Gold Supplier e descobrir depois que era fraude, tá? Porque acontece, o cara quer aplicar um golpe, ele abre uma empresa, a empresa existe, tem documentação, ele apresenta essa documentação, o site vê que realmente a empresa existe, e pronto, o Gold Supplier é isso, é só falar que tem uma empresa que existe, que está constituída. Agora, para qual propósito que aquela empresa foi constituída, aí já é outra história. Então, o site ele foi além do Gold Supplier. O que ele fez além do Gold Supplier? Hoje ele tem um sistema que chama Trade Assurance. Se o site estiver em português, você vai encontrar como transação garantida, garantia comercial. Se você estiver acessando o site em português, se tiver em inglês, vai estar Trade Assurance. Você vai identificar como um símbolozinho dourado. Então, quando você pesquisa um fornecedor, você tem que observar se ele tem esse símbolozinho dourado com um cifrão no meio, tá? Como se fosse um cifrão no meio e um símbolozinho dourado. Então, inclusive, na hora que você passa o mouse em cima desse ícone, desse símbolo, ele te dá o limite do Trade Assurance para aquele fornecedor. Então, vamos supor, você quer fazer uma importação de $300 mil. Aí você pôs o ícone em cima do Trade Assurance. Vamos supor que o limite do Trade Assurance é de $400 mil. Beleza, vai estar coberta totalmente. Então, na hora que você entrar no site Alibaba, dê sempre preferência para um fornecedor que aceita o Trade Assurance. De todas as qualificações que o site tem hoje, a mais importante é o Trade Assurance. E importante também, né, Mascarenhas? A gente tem poucos minutos, né? A gente chegou num momento importante de falar de fornecedor, mas obviamente receber amostras para identificar a qualidade desse produto, inclusive também saber se caso é um produto que exige montagem, se é de fácil montagem, se tem algo instrutivo a respeito desse produto, né, para se garantir da questão da qualidade, se existe aí uma negociação direta com o fornecedor, se ela está sendo clara, ou você está tendo uma negociação com o intermediário que entende pouco a respeito do produto e não consegue te garantir a questão da qualidade, se você tem uma inspeção da fábrica, né? Uma inspeção para você identificar se a fábrica existe, se tem trabalho escravo ou não, se ela tem algum ISO, alguma certificação para que possa aqui ter equivalência no mercado brasileiro, né? Existem, sim, recursos para que se possa ter a boa identificação desse fornecedor, que ele efetivamente existe, que ele é um fornecedor de qualidade, existem inspeções para identificar, inclusive, a produção que foi realizada do teu produto, se ele está aderente àquilo que foi combinado antes dessa mercadoria ser embarcada, né? Existem também meios de se identificar qual é a qualidade desse importador, desse exportador, se ele é uma empresa que tem alguma questão, algum problema financeiro. Então, por exemplo, a gente aqui tem vivenciado muito essa necessidade de identificar quem é esse fornecedor, né? Para quem ele fornece aqui no mercado brasileiro, buscar referências com essas empresas, né? Tentar trabalhar com fornecedor chinês que já atua com empresas brasileiras, né? Porque aí a gente já tem um trânsito de conversação com as empresas que já atuam com esse fornecedor, tem um meio de garantia, em questão até uma discussão da questão da qualidade daquilo que efetivamente chegou, se houve um percentual dessa carga que teve que ser levada para perdas, ou porque não chegou aderente, enfim, né? Então, eu acho que assim, tem muitas coisas a serem conversadas, né? Você vê como o tempo é muito curto, né? A gente tem ainda mais 3, 4 minutos para finalizar essa live. A gente vai trazer sim umas Mascarenhas no mês de janeiro, tá? A gente está aqui
conversando, pensando sobre os assuntos que a gente pode vir a abordar, mas fiquem à vontade, nos sugiram por e-mail aquilo que vocês entendam que é assunto pertinente, que faça sentido, que queiram ouvir aqui no nosso canal. Então, nosso e-mail é contato@fciconsultingexport.com, tá? Queremos sim contribuir para essa geração de troca de cargas no mercado internacional. Então, a FCI ela tem trabalhado muito forte na importação e exportação. Mascarenhas, conta um pouquinho mais da GS, que a gente tem ainda mais 2 minutinhos até concluir essa live. Muito bem. Então é o seguinte, a GS Educacional, ela trabalha então com cursos e consultoria na área de comércio exterior. Então, a gente tem cursos na área de importação, exportação, despacho aduaneiro, intermediação de negócio, análise de carta de crédito, tem curso completo de importação, completo de comércio exterior, importação por Correios, remessa expressa, tem a consultoria para ajudar a planejar e gerenciar os processos de importação e exportação de uma empresa. Então, quem tiver interesse, entra lá, www.gseducacional.com.br, ou no canal do YouTube também, é só digitar lá, GS Educacional, e vai encontrar nosso canal. E é isso aí, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo a live com você, achei muito legal, gostei bastante, é muito bom também poder compartilhar o conhecimento, experiência, para quem assistiu a gente também, provavelmente, né, ganhou um conhecimento extra, aproveitou alguma dica aí que vai poder utilizar no dia a dia também. E eu posso sugerir 2 livros sobre a China, já que a gente está falando sobre a China. Eu separei aqui, ó. Então, esse livro aqui chama O Poder da China, tá? O autor é Ricardo Jeromel. Recomendo muito para quem quer entender mais sobre a China na atualidade. Esse livro foi escrito recentemente. E esse livro aqui, para quem quiser conhecer mais sobre a história da China, chama A Imperatriz de Ferro. Para você entender o presente da China, você vai ter que entender o passado da China também. Para você entender como que a China se transformou na China de hoje, é bom entender como que era a China no passado. Então, esses 2 livros são excelentes, recomendo para quem quer aprofundar mais no assunto China. Mascarenhas, muito obrigada por você ter estado conosco hoje. Como eu te comentei, fico muito feliz de ter participado dessa live. Que você possa trabalhar muitas outras lives, uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, né? E que a gente possa aqui trazer de maneira rápida, né? Mas que contribua aí muito com conhecimento para aqueles que estão nos ouvindo, e ficamos à disposição daqueles que queiram mais detalhes e começar esse processo ou melhorar esse processo de importação. Muito obrigada mais uma vez. Valeu, muito obrigado, Fernanda. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube, como também vai ser distribuída para as redes sociais do Mascarenhas. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Obrigada. tchau.